vamos ter 2 jogos, né? Também só jogaço, última rodada do primeiro turno. Temos aí Palmeiras e Cruzeiro, Léo. O Palmeiras, que eliminou o Atlético na Copa Libertadores, está ali também em cima da tabela, 31 pontos, embolado com vários times. E o Cruzeiro também, que precisa da vitória, né? Porque está olhando também para a parte de cima da tabela. Ô Dani, eu vou confessar uma coisa aqui. A gente trabalha com futebol, eu gosto muito de transmitir jogos, né? Eu gosto de apresentar o programa, de comentar, mas tem alguns jogos que a gente gosta mais de trabalhar, né? E eu vou transmitir esse Palmeiras e Cruzeiro. Por que eu estou muito na expectativa desse jogo? Porque o Cruzeiro contra os melhores times, o Cruzeiro também joga melhor. O Cruzeiro tem muita dificuldade quando joga em casa, principalmente, nos últimos jogos. Acho que no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro fez 4 gols em casa só. Então, quando o Cruzeiro precisa propor o jogo, quando o Cruzeiro tem que ser o protagonista, ele não se dá bem. Quando ele encara Flamengo, Internacional, o Grêmio, jogando fora de casa principalmente, o Cruzeiro tem um comportamento muito bom. E vai enfrentar, na minha opinião, o time mais forte da América do Sul. Está comprovado isso, inclusive, com a eliminação do Flamengo para o Olímpia. O Palmeiras é um time osso duro de roer, mas o Cruzeiro também é. O Cruzeiro não tem a qualidade técnica que tem o Palmeiras, não tem o elenco que tem o Palmeiras, não tem um trabalho de 3 anos, mas o Cruzeiro é um osso duro de roer. Então há 2 treinadores que se conhecem, né? O Pepa e Abel já se enfrentaram lá em Portugal, né? São treinadores portugueses. Mas eu acho que a gente vai ter um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro e com uma carga histórica, tá? Porque se o Palmeiras é muito favorito, porque está na Libertadores, porque é atual campeão brasileiro, o Cruzeiro está voltando da Série B, essa é uma das maiores rivalidades interestaduais que existe entre Cruzeiro e Palmeiras. Então, eu acho que a gente vai ter um jogão. Agora eu vou pôr meu ponto de volta. Ô, Léo. Ô, Mauri, antes de você também fazer seu comentário, vamos nos munir de informações, né, sobre como chegam essas 2 equipes. Temos conosco o Guilherme Pio, temos também o Matheus Pinheiro, com as informações de Cruzeiro e de Palmeiras. Fala, pessoal do Antes do Apito, passando aqui para atualizar a semana do Palmeiras. O Palmeiras que vivia aqui nos bastidores uma semana encarada como decisiva para a sequência do ano. O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, tem 13 pontos de distância para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas conseguiu a classificação contra o Atlético, está vivo na Libertadores. O Abel, que completou 200 jogos recentemente, foi homenageado no CT, foi homenageado na Academia de Futebol em São Paulo e vive um momento de maior calmaria depois de uma pressão causada justamente pela eliminação contra o São Paulo e o desempenho um pouco abaixo no Campeonato Brasileiro. O pensamento agora é justamente no maior rival do Atlético. Jogo contra o Cruzeiro nessa segunda-feira pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fecha o primeiro turno, o Palmeiras agora foca um pouco no Brasileiro. Tem 2 jogos em sequência pelo menos antes de encarar a próxima rodada da Libertadores. Tem um pouco mais de tempo para treinar. Abel Ferreira valoriza esses momentos que tem com o time e se prepara já. Treinou nessa sexta-feira e treinará também no sábado pensando no confronto. Domingo ele costuma fazer uma atividade mais focada no coletivo, pensando num time com máxima força. Não teve reforços na janela de transferência, mas também não teve baixas. Quem pode ser uma baixa, a depender da avaliação física, é Dudu, que vem sofrendo com dores na panturrilha, não tem jogado 100%, inclusive contra o Atlético não teve uma das melhores de suas atuações com a camisa do Palmeiras, mas também tem a justificativa física. Dudu pode ser uma das ausências contra o Cruzeiro, mas tirando o Dudu, apenas a Tuesta é lesionado desde maio e só deve voltar em setembro. De resto, o Centro de Saúde e Performance do Palmeiras comemora muito o baixo número de lesões. Abel Ferreira tem elenco cheio para trabalhar e mira aí o confronto contra a Raposa. Diretamente daqui de São Paulo, Matheus Pinheiro para o Antes do Apito. E aí, pessoal, abraço para todo mundo que está acompanhando o Antes do Apito. O Cruzeiro só entra em campo na próxima segunda-feira. Vai fechar aí o turno do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no Allianz Parque às 7h da noite. Para esse jogo, o técnico Pepa segue com os preparativos e os treinamentos na Toca 2. A novidade desta sexta-feira foi um trabalho no campo de grama sintética, já fazendo aí uma simulação do jogo, já que o Allianz Parque, todo mundo sabe, não tem grama natural, tem a grama artificial. E nesse trabalho, o técnico Pepa bateu uma bolinha com os jogadores, ficou fazendo atividades ofensivas
cruzando a bola na área para os atacantes. E aí o Papagaio, Paulo Vitor, Gilberto ficaram lá cabeceando e tentando finalizar. Tiveram aí um treino também junto com o Pepa, que quando jogou, ele encerrou a carreira muito cedo, aos 26 anos, mas era centroavante. Bruno Rodrigues voltou a treinar na Toca nesta semana, ele que estava fazendo no início dessa semana alguns trabalhos de fortalecimento muscular, mas está à disposição e quem sabe pode voltar ao time titular do técnico Pepa. Ele que próprio volta ao banco de reservas do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, cumpriu suspensão automática e também voltam Rafael Cabral e o atacante Wesley. Vamos com o provável Cruzeiro aqui para esse jogo importantíssimo contra o Palmeiras, que encerra aí uma sequência do Cruzeiro contra 3 times do G6, já que a Raposa empatou com o Atlético Paranaense na 17ª rodada, na 18ª empatou com o Botafogo, líder do campeonato, e agora enfrenta o Palmeiras, que também está na ponta da tabela. Vamos passar então o provável Cruzeiro, que deve entrar em campo contra o Palmeiras na segunda, com Rafael Cabral, William, Luciano Castan, Neres e Marlon, Jussa, Machado, Lucas Silva, Matheus Vital, quem sabe o Bruno Rodrigues, e lá na frente Arthur Gomes e Wesley que retorna de suspensão. Esse é o provável Cruzeiro para o jogo de segunda-feira. Me despeço aqui, pessoal, estou entrando de férias. Em setembro eu volto, mas claro, vou ficar ligadinho no Antes do Apito aqui no YouTube da Itatiaia. Um abraço para todos. Valeu, Pio, sentiremos a sua falta, mais férias merecidas. Ô, Mauri, dadas Léo também. Essas informações, o que você me diz aí desse Palmeiras e Cruzeiro? Meninas, eu ia concordar com o Léo, viu? Eu acho que todo time que enfrenta uma outra equipe que está melhor no momento, ou historicamente, ou o que seja, não tem que propor jogo. Por isso eu concordo muito com a opinião do Léo, que quando equipes que estão piores resolvem jogar na oportunidade, né, se fecham na casa do adversário, eu acho que fica melhor, viu? Se o Pepa for por aí, se o Cruzeiro for por aí, consegue sim vencer o Palmeiras. É um time melhor, mas não é um monstro de 7 cabeças.